Olá, seja bem-vindo ao Café com Audácia. Aqui nós colaboramos com você, te entregando doses generosas dessa habilidade humana capaz de levar você a viver o seu próprio extraordinário. Eu sou Rodrigo Inácio, sou autor de Liderança Audax. Como os líderes audazes inspiram pessoas, superam limites e alcançam cada um o seu próprio extraordinário. E você? Já viveu aquela situação em que você encontra aquele nó no estômago gelado, aquela paralisia diante de uma oportunidade que exige de você um passo arriscado, que poderia mudar absolutamente tudo na sua vida? Já sentiu aquele medo? O medo. O medo é sempre o maior sabotador dos sonhos das pessoas. É ou não é? Mas e se eu dissesse para você que tudo o que você aprendeu a respeito de medo, na verdade, está meio equivocado? E se eu te provar à luz da ciência e da sabedoria milenar que o medo é a mais potente fonte de energia que você pode encontrar para viver o seu próprio extraordinário? No capítulo de hoje, do Café com Audácia, eu vou explorar para você o contexto e a ciência por trás da audácia emocional. Aquilo que vai fazer você parar de fugir do medo e a usá-lo a seu favor. Então, se você já se sentiu instigado ou já sentiu medo que te paralisou alguma vez na sua vida, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal para receber mais ensinamentos ao longo dessa trajetória juntos aqui no Café com Audácia. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Bom, então vamos lá. Vamos seguir adiante agora tratando especificamente sobre essa fórmula secreta que vai fazer você parar de fugir do medo e avançar usando esse medo. Então pensa comigo, você já se pegou em situações em que você sente aqueles pensamentos: isso não é para mim, eu não sou capaz, isso é muito difícil, e você tem medo de repente de não ser o suficiente? Ou o que é que as outras pessoas irão pensar se eu der esse passo? Olha, isso na verdade são barreiras mentais construídas com tijolos em várias camadas, tijolos do medo. Medos que têm origem, sobretudo, mas não só, na nossa infância. Medos construídos com tijolos de comparações, traumas não curados, frustrações que acumulamos ao longo da nossa vida. E por que é isso importante? Se você quer ser um líder, você precisa ser audacioso. Então você precisa começar a desconstruir essas barreiras, essas muralhas, tijolo por tijolo, sob pena de você ficar paralisado e não agir quando deveria agir e não liderar quando deveria liderar. Bom, para explorar esse contexto da audácia emocional, eu tenho um capítulo próprio no livro em que eu trato dessa temática. A vulnerabilidade. A vulnerabilidade, na verdade, nós somos ensinados ao longo da nossa vida, inclusive no meio cultural, nos livros ou no cinema, que nós devemos esconder as nossas fraquezas. Mas Brené Brown, uma das maiores pesquisadoras do mundo do aspecto coragem, ela afirma, e eu concordo com ela, que a vulnerabilidade é um traço que nós devemos usar a nosso favor, assumindo essa vulnerabilidade. Assumir de forma estratégica a nossa vulnerabilidade é uma fonte poderosa de recurso, de energia, para nos postarmos diante do medo e agirmos, porque coragem não é ausência de medo, mas coragem é a disposição, é estar disposto, é dispor-me diante do desafio, enfrentando o medo. Vamos trazer uma sabedoria milenar para o contexto aqui? Imagine José do Egito, vendido pelos irmãos como escravo, aprisionado depois de ser falsamente acusado pela mulher ali do seu senhor. Ficou preso durante muitos anos, inclusive foi esquecido pelo copeiro que poderia ter estendido a mão para ele um pouco antes. José ficou se lamentando pelos cantos. Em nenhuma passagem bíblica a gente vê essa continuidade do lamento de Moisés. Obviamente que ele se entristeceu, e obviamente que a Bíblia também relata isso. Mas, José. Agora, José, ele simplesmente foi fazer o que melhor poderia ter feito nas circunstâncias que ele enfrentou. Na prática, ele se postou de forma estratégica diante da vulnerabilidade dele, assumindo várias tarefas, inclusive na cadeia. De forma que ele atraiu para sobre si a bondade das pessoas que estavam à volta dele, porque ele se mostrava vulnerável diante da situação, mas não fraco diante do contexto, diante da vida, ou como se fraco fosse. Vamos pegar o exemplo de Davi. Diante de Golias, Davi era vulnerável. Davi devia ter ali, naquela ocasião, por volta de 16 anos, é o que a Bíblia nos ensina. E ele enfrentou um gigante.
Mas ele enfrentou aquele gigante assumindo a vulnerabilidade da sua própria estatura e buscando uma estratégia não do combate aproximado, mas de algo que ele dominava e que ele poderia usar à distância versus o Golias, que foi a pedra e a funda. Então, assumir a nossa vulnerabilidade, na prática, é uma forma de avançarmos com coragem diante das situações que nós precisamos. Nós precisamos abraçar essa vulnerabilidade se queremos avançar, se queremos vencer. Aqui no Liderança Audax, eu mostro para você, inclusive, que a audácia emocional, na verdade, ela requer identificar padrões emocionais. De onde vêm as minhas emoções? Reconstruir isso, reprocessando as experiências sem contaminação dramática, sem ser vitimista. Uma coisa é você assumir a sua vulnerabilidade, outra coisa é você se vitimizar. Transformar desafios em oportunidades de aprendizado. Ter uma mentalidade de crescimento. É o que Angela Duckworth, por exemplo, uma grande pesquisadora sobre a mentalidade humana, nos ensina. O ser humano tem dois tipos de mentalidade, muitas vezes encontrados como prevalentes. O que tem mentalidade fixa e o que tem mentalidade de crescimento. Pessoas que têm mentalidade fixa acreditam que habilidades são dons inatos, que cada um nasce com ela. Ou eu nasço com coragem, ou não. Ou eu nasço com habilidade musical, ou não. Pessoas que têm mentalidade de crescimento sabem que não importa qual seja a habilidade, não importa o que as outras pessoas chamem de dom, eu posso desenvolver aquilo empregando energia, esforço, treinamento. Então, a audácia emocional, na verdade, é construir não barreiras de medo, mas construir rampas de coragem para transpor essas muralhas ou desconstruir essas muralhas tijolo por tijolo. O ser humano tem uma coisa chamada mentalidade e essa mentalidade é construída muitas vezes pelos nossos cérebros. O nosso cérebro é amplamente plástico. A neuroplasticidade ensina que nós somos capazes de construir novas rotas neurais a partir da forma como nós pensamos e refletimos diante das situações, desafios e circunstâncias. Abraçar os desafios, as dificuldades, aquilo que nos impõe medo, na verdade, forma em nós novas rotas neurais nos nossos cérebros. Torna os nossos cérebros mais capazes, portanto, de avançar e de romper com as próximas dificuldades e desafios que nós vamos nos encontrar. Então, diante da sua própria dificuldade, diante daquele medo, o que você precisa saber é que basta você assumir a sua vulnerabilidade diante daquele desafio, pensar novas formas de abraçar aquele desafio, que não aquela que você seria vencido, e agir. A Bíblia também nos ensina algo parecido. Se a gente pega o contexto bíblico, nós vamos encontrar passagens, como por exemplo nos ensina em Tiago 1, de 2 a 4, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, e a paciência tem em sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, na prática, aqui a Bíblia está nos ensinando a termos bom ânimo e grande gozo, grande alegria, o fato de passarmos por várias provações, por vários desafios, por várias situações em que vão nos impor o medo. Na prática, o que a Bíblia está nos ensinando, que Angela Duckworth também tenta nos ensinar? Tenha alegria ao encontrar desafios, medos, porque ao passar por esses desafios e medos, você se torna mais preparado, mais apto a vencer, a encontrar. Então, na prática, os dois estão nos ensinando a usar o medo como nossa grande força, grande fonte de energia. É como desconstruir, pense no medo como blocos de gelo, que ao descongelar esses blocos de gelo, eu tenha fontes de águas vivas que nos levam a andar mais forte, que nos levam a nos banharmos nessas águas vivas e a sermos mais fortes, mais resilientes, mais capazes, portanto. Se eu pego ali, uma outra passagem bíblica diz que, pois o justo pode cair 7 vezes, mas sempre se levanta. O justo pode cair 7 vezes, mas sempre se levanta.
Qual a queda que você teve que levou você a ter o medo que você tem hoje de enfrentar situações que você deveria enfrentar se você de fato quisesse avançar rumo ao seu próprio extraordinário? O que é que tem te parado? Bom, então se você até agora já descobriu que essa fórmula secreta para usar esse medo como combustível é algo potente, eu tenho um método Audax 8, que eu relato no meu livro, o Liderança Audax, e que você pode adquirir clicando no link da descrição aqui agora, comprando ou direto na Amazon ou com desconto exclusivo para quem clicar no meu link da bio no meu Instagram, @RodrigoInácioAudax1, @RodrigoInácioAudax1, no link da bio, tem um canal para você comprar o Liderança Audax com uma condição absolutamente imperdível. Então, o que Daniel Goleman, por exemplo, nos mostra? Que a audácia, na verdade, é encontrar forças onde você está encontrando fraquezas hoje, que é o medo. A inteligência emocional nos mostra que a verdadeira virtude está em administrar de forma estratégica os nossos medos. Os medos sempre os teremos. É por isso que a Bíblia cita coragem, ou com essa mesma palavra, ou com algum sinônimo, 365 vezes. Na verdade, 88 vezes ela usa a palavra coragem. E por 365 vezes, uma, portanto, para cada vez no ano, a Bíblia nos exorta a sermos fortes e corajosos, ou a termos bom ânimo. Isso quer dizer que teremos medo todos os dias das nossas vidas. Se passarmos a utilizar esse medo todos os dias das nossas vidas como fonte de energia, atendendo exatamente a exortação que Deus nos faz através da Bíblia. Ou se você acha que eu estou sendo religioso demais aqui, atendendo aos apelos da mais moderna ciência, como nos ensina Brené Brown a assumir a nossa vulnerabilidade de forma estratégica, como nos ensina Daniel Goleman em inteligência emocional, mostrando que administrar as nossas emoções faz de nós mais fortes. Ou usando a mentalidade de crescimento, que é a partir dos medos que eu enfrento, aprender e crescer emocionalmente, expandir a minha mentalidade, como nos ensina a pesquisadora Angela Duckworth. Acredite você no que você queira acreditar. O fato é que tanto ciência quanto a sabedoria milenar da palavra de Deus, relatada na Bíblia, nos mostra que sim, o medo é uma potente forma de você encontrar energia para avançar, para crescer, para se edificar e para viver o seu próprio extraordinário. Que passos você pode dar a partir de agora para você ascender ao seu próprio extraordinário? Você pode conhecer o método Audax 8, você pode e deve estar comigo aqui diariamente às 7 da manhã no Café com Audácia, onde eu vou compartilhar com você mais doses audazes daquilo que você precisa para avançar, e você pode e deve também se inscrever através do link da bio na comunidade, no movimento Audax. Então, comenta aqui, quero ser Audax, e clica no link para se inscrever na comunidade. Membros da comunidade Audax têm desconto exclusivo para o Audax Conference, uma imersão de 2 dias, onde eu mostro para você não só o método completo para você expandir a audácia, para você ser audaz, capaz de enfrentar situações difíceis, aparentemente impossíveis, vencendo essas circunstâncias por meio de coragem, ousadia, destemor, atrevimento, muita inovação, muita criatividade e até uma certa dose de petulância, porque sim, quando você começar a enfrentar seus medos, vão chamar você de petulante, e sabe que quando você chegar lá, é sinal de que você está chegando a uma dose absolutamente imparável da audácia. No Audax Conference, ao longo de 2 dias, eu mostro para você isso, mas não só isso. Técnicas, as mais modernas técnicas de liderança, gestão, marketing, vendas, tudo que você precisa para avançar na sua liderança, seja você um empresário, um CEO, ou um aspirante a empresário, ou um aspirante a ser um CEO na organização que você trabalha. Queira você avançar na sua carreira, queira você expandir com a sua empresa, inscreva-se agora no Audax Conference. Membros da comunidade Audax têm desconto exclusivo. Basta clicar aqui no link e se inscrever. Então, meu amigo, nós chegamos hoje
ao final de mais esse episódio do Café com Audácia. Eu te espero amanhã aqui às 7 da manhã no Café com Audácia, porque audácia é pouco é bobagem, e eu te vejo aqui do lado audax da força. Tchau, tchau, até amanhã.